Father, take me over, Spirit, take me over. The music's getting higher, and it takes me higher. Father, take me over, Spirit, take me over. The music's getting higher, and it takes me higher. Father, take me over, Spirit, take me over. The music's getting higher, and it takes me higher. Father, take me over, Spirit, take me over. The music's getting higher, and it takes me higher. Getting higher, and it takes me higher.
Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à nossa live. Mais um culto online para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se prepare, porque hoje Deus tem uma palavra que vai mudar a tua vida. Eu quero que você já vai compartilhando aí, vai convidando as pessoas, porque hoje Deus com certeza vai fazer algo tremendo na tua vida. Por isso eu quero te convidar neste momento a você abrir teu coração aí na tua casa. Tudo que você estiver fazendo agora, se você puder dar uma parada para você poder colocar a tua vida na presença do Senhor, porque nesta noite Deus vai fazer coisas tremendas e sobrenaturais. Então eu gostaria que você levantasse as tuas mãos aí, que você agradecesse a Deus por esse dia, que você louvasse o nome do Senhor, porque Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido, e com certeza você tem motivos para glorificar o nome do Senhor nesta noite. Levante as tuas mãos, agradeça ao Senhor nesta hora, engrandeça o nome dele. Vamos juntos louvar e agradecer ao nome do Senhor. Vamos juntos glorificar a esse Deus digno de louvor, digno de glória. Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Nós queremos apresentar as nossas vidas, apresentar este culto, colocar diante do teu altar o nosso louvor, a nossa oferta, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de vida. Eu agradeço ao Senhor, Pai, porque juntos estamos aqui, Pai. Apesar de toda essa dificuldade, de todo este levante, estamos aqui, Senhor, para cultuar, para engrandecer o teu nome. Por isso, Pai, receba nesta noite o nosso louvor, receba nesta noite a nossa adoração, Pai, porque nós queremos entregar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio e toda adoração, em nome de Jesus Cristo, amém? Aplauda o Senhor aí na tua casa e se prepare para viver o sobrenatural, e não esqueça de compartilhar, de convidar as pessoas, porque hoje Deus tem coisas grandes para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Nós precisamos reconhecer que grande é o Senhor, muito digno de louvor Ele é, e que em todo tempo a gente deve clamar por Ele, reconhecer o Teu santo nome e saber o quão Papai é bom. Amém? Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos,
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Papai tem algo novo pra gente, você acredita nisso? Dê um aleluia, glória a Deus. Glorifique o Senhor de onde você está. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Cante, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia,
incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Altíssimo. Nesse momento eu vou pedir para que vocês fechem os seus olhos e, na mesma vibe que vocês já estavam antes, vocês continuarem pedindo para que o céu desça. Deixa o céu descer, deixa o rio de Deus fluir sobre você. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Você pode cantar comigo? Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu.
deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, deixa o céu, deixa o céu, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu e tua, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Continua a cantar. O teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. O teu é o reino, teu é a glória para sempre. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Sinta ele fluir, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu e tua é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Oh, para sempre. Amém.
Vamos cantar. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém. Aleluia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Uma coisa particular que eu queria compartilhar com vocês, particular e não particular ao mesmo tempo, foi que eu pensei em ministrar essa música desde o último sábado, quando algumas pessoas aqui da igreja, a gente foi na casa do apóstolo para orar, para casa da tia, orar pelo apóstolo, né? E a gente fez um momento de intercessão, um momento de louvor. E depois eu fiquei sabendo pelo Gui que a Ivy mandou uma mensagem para ele falando que no outro dia ele já levantou melhor, ele já levantou mais disposto. E eu acho que é isso que significa família. Quando nós todos estamos juntos, unidos por um propósito, nós somos um só. E a união faz a força. Aquele ditado, a união faz a força. E eu fiquei muito feliz de ver o AP melhorar assim, desde que a gente foi lá. Foi muito bom saber disso. E coincidentemente, ontem o Alex mandou uma mensagem pra mim perguntando se eu poderia ministrar. Eu mandei essa música pra ele e falei: Alex, faz tempo que eu quero ministrar essa música, porque é uma música linda, uma música com louvor antigo, mas que fala demais ao nosso coração. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como um fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão.
somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Amém. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, queridos. Deus é poderoso, nós sabemos do amor, da grandeza do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Vai compartilhando aí, querido, em nome de Jesus. Convide as pessoas. Agora nós vamos num momento muito precioso. Nós somos um corpo, como diz esse louvor, somos uma família. E nós sabemos que Deus tem coisas grandes e poderosas para derramar sobre as nossas vidas. Deus tem coisas grandes e poderosas para derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8. Se você puder acompanhar na tua casa, acompanhe comigo. Eu vou falar rapidamente sobre dízimo e oferta. Eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 8, diz assim: Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Serepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha com um pouco de água para que beba. E indo ela trazê-la, ele chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão nas tuas mãos. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Amém, queridos? Eu tenho certeza que muitos conhecem esta palavra, muitos sabem do segredo espiritual que tem esta palavra. Eu quero que você entenda que assim como nós, naquele momento aquela mulher estava passando uma situação muito complicada. Não estava tendo chuva e por não chover não havia produção, não estava tendo alimento, estavam todos em dificuldades. E essa mulher tinha uma dificuldade maior por ser uma viúva. Ela já não tinha um marido para sustentá-la. Então você vai entender que Deus fala para o profeta Elias para ele ir para Serepta, que Deus tinha ordenado uma mulher para sustentar Elias. E Elias chega de encontro com essa mulher, e essa mulher está numa situação tão difícil que o profeta podia imaginar como que essa mulher, passando a situação que ela está, ela pode me sustentar se ela não tem como sustentar ela e o filho. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que quando Deus ele determina algo, Deus ele vai cumprir, Deus ele vai realizar. E quando eu e você entendemos
Porque você vai compreender uma coisa, querido. O milagre para acontecer na minha vida e na tua vida vai depender mais de mim, de você, do que do próprio Deus. Porque Deus já tinha determinado uma palavra para Elias: eu já dei ordem para uma mulher te sustentar. E Elias chegou lá e encontrou uma mulher numa situação complicadíssima. Mas só que havia uma palavra que Deus tinha liberado: Elias, eu vou te sustentar. E é uma palavra de Deus para a tua vida, dizendo que se você jamais Elias tinha a palavra liberada pelo Senhor.
história na tua vida em nome de Jesus. Então levante as tuas mãos, feche os teus olhos. Enquanto eu vou orando aqui, querido, vai colocando no teu coração, abre o teu coração, faça a tua oferta em nome de Jesus Cristo, entrega o teu dízimo. Entra, querido, em nome de Jesus, acredite nessa palavra de todo o coração que Deus vai mudar a tua história. Pai, eu quero em nome de Jesus te louvar e te agradecer nesta hora. Eu quero apresentar cada um dos ofertantes desta noite, cada dizimista, cada casa, cada lar, aonde chegar, Senhor, do som da minha voz, que a tua palavra profética repouse sobre este lar, que o Senhor faça a prosperidade cair sobre essa família, que o Senhor faça o sobrenatural cair sobre essa família, porque eu creio, Pai, em nome de Jesus, nesta palavra, que o Senhor não vai deixar faltar para os teus filhos, que o Senhor não vai deixar faltar para os teus servos, que o Senhor não vai deixar faltar para a tua obra. Por isso abençoe cada ofertante, cada dizimista, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, em nome de Jesus, Pai, e nós vamos ter testemunhos, Senhor, que serão contados através desta palavra, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aí está os números das contas, está o QR Code, oferte, dizime, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, pastor Alexandre. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Louvado seja Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos lá, porque Deus tem algo para falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Quero que você fique atento àquilo que Deus tem para falar comigo e com você nessa noite. Eu estava vindo para cá, foi tudo meio corrido hoje, e falei, Senhor, o que é que nós vamos compartilhar, né, com os irmãos nessa noite? E Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero compartilhar essa palavra com você. Eu sei que essa noite é uma noite diferenciada, querido. A cada noite é uma noite diferenciada, não é a mesma coisa. Para cada dia, para cada noite, Deus tem uma porção diferente. E hoje eu tenho certeza no meu espírito que Deus tem uma porção para a minha vida e para a sua vida. Eu sei que as coisas estão difíceis, tá tudo muito complicado, né? Cada vez mais se apertando. Mas, querido, eu quero que você confie no Senhor. Eu quero que você confie em Deus. Confie nas promessas de Deus. Sabe por quê, querido? Nós vamos compartilhar uma palavra nessa noite. Imagina só você, nós vamos falar de uma criança, início criança, depois virou adolescente, depois foi homem, mas querido, a situação dele só complicou. Agora você imagina uma criança que ela está dentro do palácio, ela tem tudo que quer, tudo que precisa, ela está ali sendo bem cuidada, sendo bem tratada, e de repente, querido, acontece algo, e de uma vez só, essa criança perde o pai, essa criança perde a mãe, essa criança perde os tios, essa criança perde todo mundo, querido. Imagina só você aí, no conforto da sua casa, imagina só uma criança que estava dentro do palácio, e nessa invasão, nessa peleja que teve, morreu o pai, morreu o avô, morreu os tios. Então, querido, esse jovem, essa criança na época que tinha tudo, agora de repente, querido, ele fica sem nada, ele fica sem família, ele fica sem recurso material, ele fica desprovido de tudo. Ele não tem acompanhamento mais do pai, ele não tem mais o avô, ele não tem mais os tios. Ei, querido, para esse jovem parecia que estava tudo perdido, para esse jovem parecia que tinha tudo acabado, para essa criança parecia que era o fim da história. Ele estava ali, parecia que ele estava sentenciado a ficar abandonado. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, não existe sentença contra a sua vida. Quem cuida de você é Deus. Não importa o que a mídia fala, não importa o que o A fala, o que o B fala, quem cuida de você é Deus. E nós vamos ver aqui
aqui nessa palavra que Deus, Ele cuida de mim, de você de uma forma sobrenatural. E agora esse jovem, essa criança, ele vai para uma cidade por nome de Lodebar. Lodebar era uma terra, era um lugar onde era uma terra seca, que não dava nada, era uma terra infrutífera, mas sabe quem que estava lá? Esse jovem aqui, Mefibosete. Ele foi para lá, querido. Mas você sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Tem algumas coisas na minha e na sua vida que acontece, que nós pensamos que é o fim. Tem algumas coisas que acontecem que nós pensamos que acabou, não vai ter mais jeito. Aí, deixa eu te dar uma notícia nessa noite, querido. Vai ter jeito sim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque depende exatamente de mim e de você. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que aconteceu aqui, querido? Esse homem, o pai desse jovem, por nome de Jonathan, ele fez uma aliança com Davi. Quando eles ainda era moço, ele fez uma aliança com Davi. Ele ajudava Davi. O Davi precisava de algo. Jonathan estava do lado. Eles eram amigos e eles fizeram uma aliança, querido. Aí aconteceu tudo isso que eu te falei com essa família. E um belo dia, Davi está lá, sossegado, tranquilo. Um belo dia, Davi está lá no palácio dele, olhando para cima. Ele lembra da aliança que ele fez com Jonathan. Um dia, o rei Davi se lembra da aliança que fez com Jonathan. Sabe o que ele faz? Aí a gente entra no primeiro versículo. O rei Davi se lembra da aliança e ele pergunta: olha, existe alguém ainda da família de Saul para que eu use de benevolência? Ele lembra da aliança que ele fez com Jonathan. O próprio Deus traz à mente de Davi que a lembrança a Davi sobre Jonathan. Ele traz a lembrança de Davi sobre Jonas e fala: tem alguém ainda daquela casa lá? Existe alguém? Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca se esqueceu e nunca vai se esquecer de você. Deus nunca vai esquecer da sua casa. Deus nunca vai esquecer da sua família, querido. Mas vai depender muito das alianças que você tem feito. Ei, querido, deixa eu te perguntar uma coisa nessa noite. Quais tipos de aliança você tem feito? Quais tipos de aliança? A Bíblia diz que Saul morreu porque fez aliança errada. E por Saul fazer aliança errada, o filho dele, Jonathan, também morreu. Mas Jonathan fez a aliança certa, fez aliança com Davi, fez aliança com uma pessoa que era guiada por Deus, guiada pelo Espírito Santo. Então a pergunta para mim e para você nessa noite é: com quem você tem feito aliança? Quais tipos de aliança você tem feito? Porque a aliança de Saul levou ele à morte, levou os filhos dele à morte, mas a aliança de Jonathan deu vida para o filho dele, por nome de Mefibosete. A aliança que Jonathan fez com Davi mudou a história do filho. Ei, quer que seus filhos sejam abençoados? Quer que sua casa seja abençoada? Se aliança com o Senhor, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Não faça aliança que vai te levar para a morte. Ravassore mandaravas. Cara. E aí o que a Bíblia fala para mim e para você? Saul, ele consultou feiticeira. Saul fez um monte de coisa errada. Saul pisou na bola de baixo e em cima. E qual é o preço, querido, quando eu e você não fazemos a vontade do Senhor? Qual é o preço, querido, quando eu e você desobedecemos o comando celestial nessa guerra, nessa peleja, aonde Saul foi com os filhos, aonde Saul foi com a família? Morreu todo mundo, querido, sobrou só Mefibosete. A aliança errada de Saul trouxe maldição para os filhos, mas a aliança de Jonathan com Davi trouxe vida para o filho que estava abandonado, para o filho que parecia que estava largado, que estava lá em Lodebar, numa terra que não dava nada. Mas pastor, não estou entendendo. Espera aí que você já vai entender. Quando eu e você nos aliançamos com o Senhor, querido, as suas próximas gerações, elas vão colher os frutos. Vou te dar um exemplo. Nós estamos aqui hoje, eu estou aqui hoje,
mas os meus filhos também estão aqui. Se os meus filhos permanecer aqui, os filhos dele também vão estar aqui. Não digo aqui dentro da igreja, digo na presença de Deus, debaixo da direção do Espírito Santo, no comando celestial. Ei, querido, com quem nós aliançarmos, vai alcançar nossa família. Com quem nos aliançarmos, vai alcançar nossa casa. E o resultado pode ser bom, como o resultado pode ser ruim. Você escolhe qual resultado você quer para você, para a sua família, com quem você tem se aliançado, com quem você tem feito aliança nos dias de hoje. Aleluia. E aí, a Bíblia fala que Davi lembra de Jonatas. Ele fala, cara, teve um dia que tinha um rapaz que me ajudava muito. E Davi faz essa pergunta aqui. E disse Davi, há alguém ainda que tenha ficado da casa de Saul para que ele faça de benevolência, por amor a Jonathan? Cara, o rei lembra. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ei, essa é para você que está aí na sua casa achando que ninguém lembra de você, que todo mundo se esqueceu de você. Ei, Deus não se esqueceu de você. Deus está cuidando de você. Deus quer cuidar da sua casa. Deus quer cuidar da sua família. Deus quer cuidar do seu lar. Ei, Ele não se esqueceu de você. E quando Davi aqui, ele lembra de Jonathan, ele fala, eu preciso fazer alguma coisa. Tem alguém aí que eu possa abençoar ainda? Tem alguém aí que eu possa fazer algo? Ei, querido, Deus não se esqueceu de você. Amém, querido? Então nós vamos aqui para o 2. E a Bíblia fala assim, e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram à presença de Davi, e disse-lhe o rei, é tu Ziba? E ele disse, servo teu. Versículo 3, e disse o rei, não há alguém na casa de Saul, para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. Aleijado de ambos os pés. Querido, quando aquela babá sai correndo com o menino, ele cai dos braços dela e quebra os pés. Mas a pergunta do rei é se existia alguém para ele fazer algo por aquela pessoa. Ele não estava perguntando se aquela pessoa tinha problema A, problema B, problema C. Ele não está perguntando isso, querido. A pergunta que Deus faz para mim e para você é, tem alguém ainda que Ele possa operar um milagre? Tem alguém ainda que Ele possa curar? Ei, querido, tem alguém da sua casa que Ele possa salvar? Tem alguém da sua casa que Ele pode mudar a história? A pergunta é, tem alguém? E não é como essa pessoa é. A pergunta é, tem alguém? E Ziba, ele se apressa em dizer que Mefibosete era aleijado de ambos os pés. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. O Senhor, quando pegou eu e você, Ele pegou a gente todo sujo, Ele pegou a gente cheio de sujeira, cheio de defeito, aleijado em várias áreas, aleijado emocionalmente, aleijado espiritualmente, várias situações a gente tinha, quando o Senhor encontrou eu e encontrou você, querido, e quando alguém começou a orar por você, querido, alguém começou a colocar a sua vida diante de Deus, e não começou a colocar os seus defeitos, não começou a colocar os seus problemas. Ei, querido, sabe o que aconteceu com esse moço? Ele escapou dos braços da babá e ficou aleijado de ambos os pés. O que eu aprendo com isso, querido, é que nós precisamos estar nos braços do Senhor, e não nos braços do homem, e não nos braços desse, daquele. Nós precisamos estar nos braços do Senhor. A ordem dada para essa mulher é, cuide dessa criança. A ordem dada para essa babá, por Saul, por Jonathan, é, olha, nós vamos para a batalha, cuida do meu filho, o Saul cuida do meu neto, olha, cuida dele de uma forma, olha, sensacional. E ela, na hora de correr, ele escapa dos braços dela e fica aleijado. Ei, querido, você precisa confiar nos braços do Senhor. O homem é falho, o homem é sujeito a falhas, o homem é sujeito a erros, mas o Senhor nunca vai deixar você escapar da mão dele. O Senhor nunca vai deixar você escapar dos braços dele. Se você confiar no Senhor, Ele vai te segurar com firmeza. Aleluia. E aí a Bíblia diz aqui, querido,
que Ziba fala: olha, Davi, tem um camarada, mas eu já vou te falar, ele é aleijado de ambos os pés. E Davi fala: olha, eu quero saber se tem, eu não quero saber o defeito daquela pessoa, eu quero saber se tem alguém para me abençoar, lá da família de Saul, de Jonathan, eu não quero saber o problema, hein, querido? Nós, nos dias de hoje, precisamos nos atentar a isso, trazer as pessoas para a presença de Deus, trazer as pessoas para a presença do Senhor, não se atentando aos defeitos, não apontando os erros, as dificuldades, e sim, trazer essa pessoa para a presença de Deus, para ser transformada, trazer essa pessoa para a presença de Deus, para ser restaurada. E olha o que a Bíblia fala aqui no 4. E disse-lhe o rei: onde estás? A pergunta nessa noite, querido, de Deus para mim e para você é: onde estás? Aonde estás? Mefibosete estava em Lodebar, numa terra seca, árida, numa terra que não frutificava. Ele estava lá, aleijado. Agora pensa comigo, vem comigo no pensamento aqui, presta atenção nisso só. Olha, neto do rei, filho de príncipe, morava no palácio, tinha babá, agora está numa cidade, abandonado da família, porque não tem mais família, está largado lá, ao Deus dará, ninguém faz nada por ele, e ele vai crescendo, e vai passando-se os anos. E quando aconteceu isso com Mefibosete, ele tem 5 anos de idade, quando ele passa por esse processo, quando ele quebra os pés, e quando Deus faz o rei Davi se lembrar dele, ele tinha entre 25 e 30 anos. Ei, querido, deixa eu te perguntar agora uma coisa: quanto tempo você está esperando para o rei te dar uma resposta naquilo que você tem orado? Quanto tempo você está esperando para o Senhor te responder aquilo que você tanto está pedindo? Quanto tempo você tem esperado para Deus responder aquilo que você tem clamado? Mas sabe o que a Bíblia fala? Mefibosete estava lá naquela cidade, em Lodebar, dos 5 anos de idade. Fala para o seu vizinho assim, ó: a prova começa, ela tem meio, mas ela tem fim. A situação difícil começa, ela tem meio, mas ela tem fim. Fim. E aqui nós vamos ver que a história de Mefibosete começou triste, começou com perca familiar, com perca de coisas naturais, começou com percas espirituais. Mefibosete começou a perder, mas dos 5 anos de idade aos 25, Deus se levanta do trono e lembra de Mefibosete. Ei, querido, de repente Deus já está se mexendo do trono para lembrar do seu problema, para lembrar da sua causa, para lembrar da sua enfermidade, para lembrar do seu emprego, para lembrar daquilo que Ele precisa te responder. Ele está se levantando pastor, mas está demorando. Ei, Mefibosete ficou dos 5 anos aos 25 para os 30, esperando Deus se lembrar dele. Se liga nisso aqui, meu irmão. Deus vai se lembrar de você. Deus não te esqueceu. Você não está em Lodebar. Você não está numa terra seca. Ei, você está de passagem. Pastor, mas está tão difícil isso, aquilo outro. Ei, querido, é passageiro. É passageiro. A estadia de Mefibosete em Lodebar foi passageira. Presta atenção aqui, ó. O que a Bíblia fala? No 5, então mandou o rei Davi e tomou da casa de Malquir, filho de Amiel de Lodebar. Agora imagina comigo, querido, vem comigo para a gente viajar nessa ideia aqui. Imagina os soldados do rei chegando lá agora em Lodebar, aquela cidade sendo invadida pelos soldados do rei, com os carros lá para buscar Mefibosete, uma pessoa abandonada que ninguém visitava, e quando vai alguém visitar, quem que é? É o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus manda Davi enviar os soldados lá para visitar aquele jovem. Ei, querido, deixa eu te falar, de repente você falar, mas não está acontecendo nada na minha vida, está tudo parado, tem tantos anos, não muda isso, não muda aquilo. Ei, querido, na hora certa Deus vai te visitar, na hora certa Deus vai te procurar, na
na hora certa, Deus vai atrás de você para mudar a sua história. E olha o que fala aqui, querido. Versículo 5, e mandou o rei Davi, e tomou da casa de Malquiro, filho de Amiel, de Lodebar. E agora o soldado chega naquela cidade, e pergunta, onde está Mefibosete? Imagina só, a cena. Ele chega na cidade, aonde está Mefibosete? Aonde está aquele jovem aleijado? A Bíblia não fala, mas eu imagino que algumas pessoas já falaram, um aleijadinho, né? Assim, 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 que anda rastejando. Ele mora ali, naquela casinha. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. O tempo de Deus te exaltar vai chegar. O tempo de Deus mudar a sua história vai chegar. O tempo de Deus mudar aquilo que você tem pedido vai chegar. Mas é no tempo de Deus, não é no seu tempo. E você sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? É que o que explodiu em Mefibosete, a transformação que explodiu em cima de Mefibosete, foi através da aliança de Jonatas com Davi. Ei, querido, eu quero que você preste atenção bastante nisso. Pastor, como assim? Não estou entendendo. Ei, querido, se você se aliançar com o Senhor, se você se aliançar com o Senhor, se você colocar os seus filhos nas mãos do Senhor, se você colocar o seu esposo nas mãos do Senhor, se você colocar a sua esposa nas mãos do Senhor, se a sua aliança for com Deus, Ele vai guardar, Ele vai proteger, Ele vai te livrar, Ele vai te dar vitória, Ele vai te prosperar, Ele vai mudar a sua história, Ele vai te salvar, Ele vai fazer tanta coisa. Se a sua aliança for com Deus, querido, a sua geração, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, vai gozar da aliança que você fez com o Senhor. Mas a pergunta é, com quem você tem se aliançado nesses últimos dias? E você sabe o que eu vejo nessa palavra? Eu vejo que quando Jonathan, ele faz essa aliança com Davi, eu acredito assim, que ele não imaginava que passaria-se 25 anos, e Deus mudaria a história do filho dele. Quando ele faz essa aliança, naquele momento onde o pai perseguia Davi, onde o pai queria matar Davi, onde o pai tinha perdido a noção, tinha perdido a visão. Ei, querido, está cheio de gente perdendo a noção, perdendo a visão, e por pouca coisa quer matar o irmão. E não digo morte natural, digo morte espiritual, por palavras, por gestos, por calúnia, digo esse tipo de morte. Saul se perdeu completamente e queria matar Davi, queria exterminar Davi, via Davi como uma ameaça. Agora Jonathan, o filho de Saul, via Davi como homem de Deus, via Davi como alguém que podia mudar a história dele, via Davi um homem direcionado pelo Espírito Santo de Deus. A pergunta é, com quem temos nos aliançado? Pensa aí, querido, no seu sofá, na sua cadeirinha aí. Pensa com quais tipos de aliança você tem feito. Pensa na mão de quem você tem colocado o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Pensa nas mãos de quem você tem colocado. Porque quando você se aliança, querido, com coisa que não presta, com coisa que não vem do céu, o resultado não é bom, querido. E a Bíblia fala aqui, Davi disse, olha, traz o menino para cá, porque eu fiz uma aliança com o pai dele. Traz o menino para cá, porque eu tenho algo dos céus para fazer na vida de Mefibosete. Ei, querido, sabe o que acontece com Mefibosete? Pensa aí, um cara abandonado, uma criança que ficou sem pai, sem tio, perdeu tudo, né? E hoje a gente reclama que estamos trabalhando 2, 3 dias, né? Mas nós estamos com vida, sim ou não? Você está aí nessa live? Então você está com fôlego de vida. Numa cacetada só, esse menino perde todos da família, perde casa, perde identidade, perde tudo. Ei, mas a aliança do pai dele vai devolver tudo para ele. A aliança do pai dele vai fazer o rei lembrar dele. A aliança do pai dele vai mudar a história dele. Deixa eu te falar uma coisa, os tempos podem estar difíceis, querido, mas não quebra a sua aliança com Deus. Os tempos podem ser de dificuldade, mas continua aliançado com o Senhor, porque Ele vai mudar a sua história, vai mudar a história da sua casa, a história dos seus filhos, a história da sua esposa,
esposa, a história do seu esposo, a aliança com Deus muda história. E Davi fala agora, traz o menino para cá. E olha só o que acontece. Versículo 6. E Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, veio a Davi e prostrou-se com o rosto em terra, inclinou-se e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui o teu servo. Presta atenção, querido. Mefibosete chega diante do rei, agora entra um negócio bem legal aqui. Ele entra diante do rei, e ele se prostra diante do rei. Ele entra diante do rei e ele se prostra diante do rei. Ele já reconhece o rei Davi. Ele chega diante do rei e ele já coloca a cara no pó. Ele não chega, querido, fazendo acusação. Ele não chega apontando nada, falando de ninguém, não. Ele chega e ele já coloca a cara no pó. Ele se prostra diante de Deus, diante de Davi. O que eu entendo com isso, querido? Você quer resposta de Deus? Você quer que Deus venha responder você? Ei, querido, nós estamos vivendo um momento onde temos que colocar a cara no pó, descer em oração, fazer jejum, crer, profetizar. É momento de se prostrar, querido, deixar a soberba de lado, deixar o orgulho de lado, deixar isso de lado, aquilo de lado, se unir com os irmãos, colocar a cara no pó e orar. E agora Mefibosete chega diante de Davi, primeira coisa que ele faz, ele se prostra. Agora posso te fazer uma outra pergunta ou não? Sim ou não? Vou fazer assim mesmo, tá bom? Você tem se prostrado diante do quê? Do desespero? Você tem se prostrado diante do quê? Das notícias ruins? Você tem se prostrado diante do quê? Do que a mídia coloca? Do que a Globo diz? Você tem se prostrado diante do quê? Do que a empresa falou? Você tem se prostrado diante do quê? Ei, querido, nessa noite, o recado de Deus para mim e para você é, se prostra na presença dEle, coloca seu rosto prostrado diante do Senhor, e só espera a reconstituição, e só espera a cura, e só espera a transformação, e só espera o milagre, mas não é de pé, é para esperar prostrado. Mefibosete põe a cara no chão e fica com a cabeça baixa diante do rei Davi, esperando para ver o que Deus ia fazer através de Davi. Dá só uma olhada nisso. Mas como é que é hoje, querido? Aqui não, só lá nas outras igrejas, né? Que eu não sei aonde é. É difícil se prostrar para o Senhor. É difícil, sabe por quê? Porque requer renúncia, requer abandonar o pecado, requer falar não para aquilo que agrada o nosso corpo, a nossa carne. Então é difícil se prostrar, cara, mas pensa só, Mefibosete não tinha mais nada, Mefibosete estava perdido lá em Lodebar, não tinha família, não tinha casa, morava de favor, era aleijado, cara, estava tudo perdido para esse moço aqui. Mas um dia, Deus lembra da aliança. Ei, querido, Deus sempre vai lembrar de você, Deus nunca vai esquecer de você. E vamos aqui para a gente correr. Versículo 7. Fala assim, ó. E disse Davi, olha só, cara, pensa nisso aqui. O menino abandonado em Lodebar. Sabe? Agora eu vou falar de mim e de você. Sabe aquele dia que você acorda, e hoje, né, nessa situação que nós estamos vivendo, as pessoas acordam nas suas casas e acham que está abandonada. Acha que está numa terra seca, porque a ameaça é desemprego, está acabando a comida, as contas estão chegando, e o diabo fala, e agora? E o diabo vai ministrando a cabeça de muitas pessoas, dizendo, e agora? E agora? E agora? E agora? Querido, esse menino aqui, Mefibosete, estava em Lodebar, vivendo uma pandemia também, querido, porque ele não tinha nada, ele morava de favor, ele não tinha emprego, ele era doente, ele estava todo
perdido lá naquela cidade, mas o rei se lembrou dele. Então, querido, o que é que eu quero que você entenda nessa noite? Quando você acordar de manhã, querido, se prostra já diante do Senhor e fala: ei, Senhor, quando é que vai vir a minha resposta? Senhor, quando é que vai vir aquilo que eu estou clamando? Senhor, quando é que vai vir aquilo que eu estou esperando? E quando Davi chega lá para buscar esse menino, esse jovem por nome de Mefibosete, ele vem, se prostra e ele espera para ver o que o rei vai falar para ele. Ó, cara, ele não chega assim não. Pastor, é o seguinte, eu estou orando e até agora não aconteceu nada, eu jejuo, não, querido. Ele não chegou desse jeito, ele chegou aleijado diante de Davi, e ele se prostrou e ficou esperando. Fala para o seu vizinho aí, nessa noite é para você esperar o que o rei vai te responder. Ei, querido, espera, calma aí, segura. Você já estava lá, segura, espera, se prostra, fica prostrado e dê ouvido ao que o rei vai te falar. Olha o que o rei fala no 7, vamos ver aqui. E disse-lhe Davi: não temas, porque certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan, o teu pai. Então, querido, está prostrado diante de Deus? Deus fala para você aqui no 7, ó, não temas. Pastor, o desemprego? Não temas. Pastor, o vírus? Não temas. Pastor, está acabando a comida na minha casa? Não temas. Pastor, minhas dívidas? Não temas. Sabe por quê? Porque você está prostrado diante do rei. Mas isso aí, querido, deixa eu te falar aqui uma coisa. É só para quem está prostrado. Amém, querido? É só para quem está prostrado. Se você está prostrado diante do rei, sabe o que vai acontecer? Ele vai falar para você: não tema pandemia, não tema vírus, não tema desemprego, não tema fome, não tema nada, não tema confusão, não tema nada, porque você está prostrado, e a palavra para você é: não temas. Davi diz assim para Mefibosete: olha, eu vim aqui porque um dia o seu pai fez uma aliança comigo, e hoje era o dia de eu chegar aqui e falar para você, Mefibosete, não temas, porque eu vou restituir tudo que você perdeu, tudo que era do seu pai, da sua casa, da sua família, vai vir para suas mãos. Não importa a sua condição física, não importa como você está hoje, tudo que era seu, o Senhor vai te devolver. Vamos aqui, né, querido? Porque o negócio é aleluia. Aí disse assim, ó, no 7, e disse Davi: não temas, que de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonathan teu pai, e restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha aí, querido, vê só, olha a história de uma criança, 5 anos, fica aleijado, vai para Lodebar. Agora Deus vai lá, manda Davi ir lá e fala: pega e traz esse menino para cá. Depois de 25 anos, querido, quanto tempo? Vem comigo, de 25 anos. Você está com pressa por quê? Começou a orar ontem, já quer que Deus te responde? Começou a buscar ontem, já quer que Deus te responde? Está com pressa por quê? Esse menino ficou lá nessa terra seca, dos 5 anos aos 25 para os 30, esperando o rei chegar lá. Então a notícia para você nessa noite, querido: para de ser apressado, espera com paciência no Senhor, e Ele vai chegar em você. Racandaravás, Ele vai chegar em você, querido. Aí ele fala para o menino: olha, vem aqui que eu vou te devolver tudo que era do seu pai, eu vou devolver tudo para você, e você vai comer na minha mesa. Ei, querido, Deus quer que você coma na mesa dele. O que, pastor? Mas o que tem na mesa de Deus, querido? Tem o melhor maná, tem o melhor alimento, tem palavra de salvação, palavra de cura, palavra de restauração, palavra de ânimo. É para você comer na mesa do rei. Vamos aqui, para a gente finalizar.
e você vê que está com problema, querido. Você acha que você tem problema? Você imagina Mefibosete. Você acha que você está passando dificuldade? Imagina Mefibosete. Só tem uma coisa, querido, que eu quero que você faça igual Mefibosete. Se prostre diante do rei e espera o rei te responder. Se prostra diante do rei e espera o rei dar o comando do próximo passo. Olha aí, ó, o que a Bíblia fala. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo para teres orado para um cão morto? Ó, está acabando o tempo, não é, santo? Olha só, ele fala exatamente assim para Davi, ó. O diabo, querido, nesses últimos dias, tem cauterizado a mente de muita gente. Tem uns crentes também que ele está dando umas cutucadas, viu, querido? Tem cauterizado, olha, o menino está diante do rei prostrado, esperando o comando do rei, e agora, a hora que ele abre a boca, ele fala que ele é um cão morto. Ele é parecido com um cão morto. O diabo, nesse tempo, conseguiu convencer esse jovem que ele não era nada. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. O diabo às vezes quer falar um monte de coisa para mim e para você, mas Deus é que sabe o valor que você tem, o valor que a sua família tem, o valor que a sua casa tem, o valor que você tem, é Deus quem sabe. E eu vou encerrar. Fala assim no 9, ó. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. 10. Trabalharás, pois, a terra, tu e os teus filhos e os teus servos, e recolherás o fruto, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E eu fico por aqui, querido. Eu quero que você entenda nessa noite que esse menino estava praticamente com tudo perdido, mas o rei se lembrou dele. Pastor, mas e agora? Como é que nós vamos finalizar essa conversa? Essa conversa vai finalizar eu te dizendo que Deus nunca se esqueceu e nem nunca vai se esquecer de você. Tudo que é seu vai te alcançar, tudo que é para ser seu vai chegar até você. Pastor, eu preciso fazer o quê? Duas coisas você precisa fazer. Primeiro, toma cuidado com as suas alianças. E segundo, se prostra diante do rei e espera o comando celestial. E o comando para esse moço aqui foi: ei, vem para cá, vou te devolver tudo que era do seu pai, e você vai comer na minha mesa. E agora esse moço do nada, ele pega toda a herança do pai, e ele tem pessoas trabalhando para ele. Sabe por quê? Porque Deus mudou a história de Mefibosete, e Deus também vai mudar a sua história. Amém, querido? Então vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te pedir que assim como o Senhor mudou a história de Mefibosete, meu Deus, assim como o Senhor mudou a história desse jovem, Senhor, meu Deus, uma criança que ficou aleijada, e no decorrer dos tempos, Senhor, passou muita dificuldade, mas chegou um dia, Senhor, que o rei chegou até ele. Eu declaro, Pai, que vai chegar o dia, Senhor, que o Senhor vai lembrar dos pedidos desse homem, dessa mulher. O Senhor vai responder as alianças que têm sido feitas, o Senhor vai responder tudo aquilo que tem sido pedido e tem sido falado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco essa pessoa nas suas mãos, eu coloco esse esposo, essa criança, esse marido, essa esposa, Senhor, essa família, eu coloco nas suas mãos, no seu altar, e eu declaro, Senhor, as alianças vão ser feitas no céu, as alianças vão ser feitas somente com o Senhor, a resposta vai vir do Senhor, Pai, e nós vamos cantar, Senhor, o hino da vitória. Eu declaro isso nessa noite, na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã, não tem nada perdido, é só o começo daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus vai realizar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe e que você tenha aí uma noite abençoada, e nós vamos adorar o Senhor. Amém?
como foi dito aqui na palavra, Deus é Deus de aliança, Ele não mente. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança,
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espero que esta palavra tenha tocado no teu coração, tenha tocado na tua vida, tenha falado com você profundamente em nome de Jesus Cristo, amém? Aí onde você está, levante as tuas mãos, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Em nome de Jesus, talvez você tenha participado dessa live e precisa nesta noite decidir realmente ou quebrar alianças que você fez com outros deuses, alianças que você fez que levou você à ruína e à destruição, e esta é a oportunidade para você quebrar essas alianças erradas e fazer uma aliança com o Senhor nesta noite. Por isso, em nome de Jesus, levante as tuas mãos. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por este tempo, obrigado por esta palavra. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada um, abençoe cada lar em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós que aqui estamos, leva-nos de volta para os nossos lares, abençoe aqueles que participaram deste momento, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, que a tua glória, a tua graça esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Com as tuas mãos levantadas, receba a bênção em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Pai, a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz e até a nossa próxima live em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acredito que eu derrubei a água, mano. Encerra aí, Gui. Interromper a transmissão.